E aí, pessoal, beleza? Bom, vou fazer uma explicação aqui do que é um indutor. O indutor é um componente elétrico eletrônico. Ele serve para ele armazena energia em forma de campo magnético e provoca uma coisa que a gente chama de defasagem, né? Então, vai ter comportamento diferente, igual o capacitor. Vai ter um comportamento diferente na tensão contínua e tensão alternada. Então, você vai ter, por exemplo, uma fonte ali de alimentação contínua. Vai montar o circuito aqui, ó. E qual que é o símbolo do indutor, né? O símbolo do indutor é uma bobina. Começa enrolando assim, ó. Esse é o símbolo do indutor. O que acontece? A gente viu na geração de energia elétrica que quando você passa um ímã numa bobina, ele gera uma energia ali, né? Porque o ímã, passando dentro da bobina, ele vai agitar os elétrons daquela bobina, gerando energia. E o que acontece aqui? Quando a gente circula uma corrente elétrica no circuito de corrente contínua, nesse exemplo, o condutor, automaticamente ele vai gerar um campo magnético também. Bom, o campo magnético num fio gera corrente elétrica, e então a corrente elétrica num fio gera um campo magnético. Se você tem um campo magnético aqui, por exemplo, como é que foi para a gente saber o sentido, né? Falando no sentido físico aqui. Se ela está circulando nesse sentido, a corrente elétrica, o campo magnético vai ser na posição da mão, que a gente chama regra de mão direita. Então ela vai fazer nesse sentido aqui. Aqui ela vai sair da lousa aqui, imagina que ele está saindo, e aqui ele está entrando na lousa, certo? Ele está fazendo isso aqui, nesse sentido. E quando a gente enrola um condutor em várias espiras, que a gente chama de espiras, esse campo magnético é multiplicado. E isso a gente chama de indutância. E essa indutância, ela vai ter uma resposta diferente do capacitor no circuito de corrente contínua. Por quê? O capacitor a gente viu que quando ele começa a carregar, ele carrega ali e logo ele abre o circuito. Funciona como se fosse um circuito aberto. Aqui é o contrário. Ele começa aberto o circuito, no instante zero, e conforme ele vai estabelecendo que o campo magnético, ele vai ficar bem carregado, o campo magnético, vai ser um curto-circuito, como se fosse um curto-circuito. Então imagine aqui que você tem uma chave aqui, né? Uma chave normal aberta. Quando você fechar, vou fazer o gráfico aqui para simplificar. Tem um gráfico aqui. Aqui é o tempo e aqui é a corrente, certo? A corrente não, vou pôr a tensão. Atenção nesse ponto aqui, ó. Aqui vai ser a tensão. Qual que vai ser a tensão do indutor? Bom, aberto ali, lógico, não vai ter tensão nenhuma. Quando eu fechar essa chave, vai começar a circular a corrente elétrica. Só que, por que no instante zero a corrente é zero, né? A tensão é máxima daí. Não vou colocar valores aqui, vou colocar a tensão máxima. No instante zero, a tensão é máxima. Aqui no tempo zero, então tensão máxima. Por quê? Quando começa a circular aqui, a corrente é um negócio muito louco que acontece, cara. A corrente elétrica, ela induz uma corrente contrária. Então fica uma briga da corrente elétrica ali, induzida, produzida pelo fio. Então ele não consegue magnetizar totalmente assim no primeiro momento. Depois esse campo magnético vai estabelecendo aqui, né? O campo magnético vai subindo, até que ele chega a um valor máximo do campo magnético, a intensidade do campo. Então a tensão começa a diminuir.
Mas não dessa forma aqui, tá? Por quê? Por que a tensão diminui? Porque a corrente vai para a máxima. Quando a corrente vai para a máxima, a corrente elétrica vai para a máxima, a tensão vai para a mínima, certo? Só que não é dessa forma, que na verdade ele funciona mais ou menos assim, ó. O capacitor a gente viu que é o contrário, né? Então, essa é a teoria do circuito de corrente contínua usando o indutor. É lógico que quando a gente vê os componentes assim, parece sem sentido, né? Não tem muita lógica assim usar. Você fica pensando, para onde eu vou usar? Onde eu uso isso aí, né? Tem inúmeras aplicações, tá? Mas isso aqui é só um componente isolado. É lógico que quando combinar com outros componentes eletrônicos, vai ter um efeito, vai ser uma peça num quebra-cabeça, certo? Vai ser uma engrenagem no conjunto inteiro. E para a gente entender o conjunto inteiro, a gente tem que entender as partes. Então a aula às vezes fica meio maçante, né? A gente fica entendendo isso aqui, vendo número, letra, campo magnético, para que eu vou servir, para que eu vou usar isso aí? Mas tem inúmeras aplicações. A gente vai ver mais para frente. Esse é o componente, então, o comportamento em corrente contínua, DC, Direct Current. E na tensão alternada? Na tensão alternada a gente sabe que tensão alternada de forma senoidal, que é o que a gente tem nas tomadas, né? Então aqui eu vou desenhar uma fonte de alimentação alternada, um indutor, certo? E aqui vai com uma coisa que a gente chama de ZL. E o que significa ZL? É a impedância. O capacitor ele tem impedância capacitiva. Isso aqui ele vai apresentar uma impedância indutiva. O indutor, eu não falei ainda, mas ele é definido por Henry, né? Pelo símbolo H. Só que daí pode ser milli-Henry, micro-Henry, né? Então tem várias unidades ali. Várias múltiplos e submúltiplos, né? Submúltiplos, na verdade. E qual que é a equação da impedância? A gente já viu que a impedância é como se fosse uma resistência. Aqui ele como é que eu posso dizer? Ele vai transformar para um resistor? Não transforma, mas ele é só uma forma de a gente calcular a corrente elétrica que vai circular de acordo com o indutor instalado na rede. Certo? Então a impedância ZL do indutor é igual a 2π F vezes L. 2 vezes π vezes a frequência da rede vezes a indutância. O capacitor a gente viu que é ZC é igual a 1 sobre isso aqui. 2π FC. Você vê que um é inverso do outro. Isso aqui vai ter um impacto real e é usado nas indústrias para corrigir uma coisa que a gente chama de fator de potência, que a gente vai ver em outra aula. A gente viu aqui como é que funciona o indutor, o comportamento em tensão contínua e tensão alternada. Não coloquei número nenhum, mas é só para apresentar a teoria aqui para vocês. Beleza? Espero que tenha esclarecido alguma coisa aí. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho do que é defasagem e como que é corrigido isso daí. Porque as indústrias é perigoso até pagar multa. Uma coisa que a gente chama de baixo fator de potência. Beleza? Mas a gente vai ver em outra aula.